Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Hoje nós estamos falando sobre os 84 anos dos Alcoólicos Anônimos no mundo. E eu recebo com muito carinho aqui o senhor Porto, né, como ele gosta de ser chamado aqui, que é amigo de IAA e se disponibilizou a participar conosco aqui falando sobre esse tema muito importante. Seja muito bem-vindo mais uma vez, seu Porto. Sim, mais uma vez estou bem-vindo. Certo, Paloma? Retomando ao nosso assunto que nós falávamos antes, quem participa do grupo, seu Porto, e como funcionam as reuniões? Então, quem participa do grupo, né, são os membros do grupo. Mas existe também a figura do convidado. E existe a figura também do visitante. Às vezes, de repente, aparece lá no grupo uma pessoa, ou por curiosidade, ou porque foi convidado por um membro, né? Então, essas pessoas participam do grupo, né? E essa participação, ela segue, Paloma, uma ordem. Então, o grupo, ele inicia-se com uma oração, que é a oração da serenidade, né? E após essa oração da serenidade, alguns avisos, etc, etc. E aí é convidado alguém voluntariamente a estar à disposição para prestar o seu depoimento. Então, existe um tempo, que são no máximo 10 minutos, né? Com uma pequena observação de que faltando 1 minuto para os 10, né, toca-se uma campainha para a pessoa já fazer estabelecer a sua conclusão. Nessas reuniões tem alguém que fica ali mediando. E aí, né? exatamente. Então, quem é que faz essa mediação? É um coordenador. Então, existe uma mesa, vamos dizer assim, diretora, que na verdade o termo não é esse, mas é a mesa da coordenação. Então, existe a figura do coordenador e a figura do secretário, porque ali é lavrada uma ata. Sim. Então, é interessante, e aí eu gostaria até de falar para o público que está nos ouvindo, e eu costumo falar isso nas reuniões, Paloma, que aquele momento, ele é um momento democrático, porque você fala aquilo que você gostaria de falar, né? Então você apresenta suas experiências, a gente ouve muito o sofrimento, a dor, né, que esse alcoólatra, que agora podemos dizer alcoólico, né, que ele assumiu, né, aquele compromisso com ele mesmo, que é o mais interessante. Ele não assumiu com a Irmandade, ele assumiu com ele de que ele quer parar de beber. E ele precisa parar de beber. E nesse sentido de querer parar de beber, no sentido de que ele fez sofrer a família, fez sofrer os amigos, perdeu o emprego, etc. E, enfim, é vamos dizer assim, um mar de lamentações, né? E aquilo ali ele passa, aquilo ali, né? E as pessoas ouvem. Mas o mais interessante, não há possibilidade de interferência. Não há uma intervenção. Em caso de havendo a intervenção, o coordenador se sente na obrigação de evitar ou chamar a atenção. Então, ele é livre de corpo e alma para falar aquilo que ele quer. Então, esse intercâmbio que ocorre na reunião. E se ocorrer um caso, por exemplo, se eu for participar de uma reunião e eu encontrar algum conhecido ali? Então, isso interfere? não. Isso é um constrangimento? Eu vou dizer para você que comigo já aconteceu isso. Eu, embora não seja, né, um membro de AA por questões de problema, mas sob o ponto de vista espiritual, que é uma coisa que eu gostaria depois de passar para você, que os princípios são princípios com base, né, alicerçados na espiritualidade. Né? Nós não temos assim nós não temos assim um compromisso com a religiosidade. Não se fala em religião, não se contesta e tal, mas tem um princípio de, vamos dizer assim, de acreditar que esse poder de espiritualidade ali está presente. E nós acreditamos, que inclusive... é o poder de cura também, né? Que é o poder de cura, exatamente. Né? E a oração, a própria oração da serenidade, é o momento em que você estabelece essa relação com, nós chamamos de poder superior, né? E que eu entendo como Deus. Né? Eu também... Né? Cada um tem sua interpretação. Cada um tem a sua interpretação. Até as pessoas costumam dizer que eu concebo como Deus. Né? Mas tudo bem, né? Então, nesse momento, né, às vezes aparece, por exemplo, aconteceu uma vez uma pessoa que chegou lá que era meu amigo. Né? Eu sabia que ele tinha problema com bebida.
Mas olha, aí você vê as diferenças e as diferentes formas de constrangimento. Né? Uns, às vezes, né, se pede para se retirar, outras vezes enfrenta, e no intervalo, né, Sim. aí faz aquelas perguntas. Né? Enfim, existe, né, o constrangimento e outros não, tem uma maturidade, né, encara aquilo com naturalidade. Sim. Até acha um prazer encontrar uma pessoa. Puxa, você aqui. Seu Porto, então por que existe o anonimato no sentido, Então, né, dos Alcoólicos Anônimos? brilhante pergunta, né? Eu não tenho problema de manter o meu anonimato. Por quê? O anonimato, na verdade, né, a fala de um amigo de A. É uma forma de preservar a nossa irmandade e, ao mesmo tempo, preservar o próprio membro, A integridade, né, da pessoa. A integridade da pessoa, naquilo que ele pode, vamos dizer assim, nesse processo de recuperação, ele pode ter uma série de dificuldades. Por exemplo, uma das dificuldades é a recaída. Então, imagina, por exemplo, né, um membro de AA, né, que vem aqui, fala, faz todo o seu proselitismo, enfim, faz aquela apologia toda, né? E, de repente, por uma questão ou outra, porque o alcoolismo é um problema sério. Né? Você está num eterno processo. Né? Nós entendemos que o alcoolismo não tem cura. Sim. Né? Você estaciona. Né? E a Irmandade, ela é o caminho, ela é o meio, ela é um instrumento, é uma ferramenta para que você, né, com base nessa espiritualidade, com base na sua força de vontade, né, você parar de beber e voltar à sua vida, se reintegrando à sociedade como um cidadão comum. Né? E, de repente, você vem com toda essa sua história, hoje faz um discurso aqui, tal, conversa com a Paloma, né? Enfim. E amanhã a Paloma encontra essa pessoa recaída. Como que fica a situação dele? Uma situação delicada. Delicadíssima. E como que fica também a Irmandade? É verdade. E a Irmandade tem uma credibilidade, porque, não obstante as recaídas, mas eu estou há 16 anos como amigo de AA e frequento um grupo, cujo grupo eu frequento ordinariamente um determinado dia da semana. Quer dizer, então imagina, por exemplo, né, eu vi muitas pessoas que recaíram. Então o anonimato é uma forma de preservar. Né? Não só a nossa Irmandade, como também, que eu considero a minha Irmandade. Né? E a pessoa que, às vezes, teve essa infelicidade de, no caminho, né, recair. E vou dizer mais ainda, aproveitando aqui o ensejo, né, a recaída também faz parte da recuperação. Sim. Porque eu costumo dizer, e eu vejo muito isso, que as pessoas recaem, quando ela volta, parece-me fazendo uma revisão da razão pela qual ela recaiu. Até o discurso, né, o depoimento, é um depoimento de autoflagelação, mas, ao mesmo tempo, é um depoimento de revisão. É muito interessante. E por que ainda o alcoolismo ainda é um assunto do qual as pessoas têm receio de falar? Olha, eu agora vou falar não só como amigo de AA, mas como, por exemplo, como professor. A minha vida toda foi contato com pessoas, né? Eu acho que está diminuindo mais. Eu sou da área da saúde também, né? Eu tenho observado que hoje, né, já existem políticas públicas voltadas para, né, essa questão do alcoolismo. As drogas de uma maneira geral, e o alcoolismo também. Então eu acho que ela não é um tabu, ela é um constrangimento. Eu percebo que, às vezes, né, nessa minha experiência em AA, em contato com a família, às vezes a própria família ela segura um pouco. Mas parece ser um paradoxo, né? Mas, por outro lado, outros membros da família, ele expõe, ele ajuda, ele leva aquela pessoa que sofre. Então, eu não diria assim que hoje é um tabu, eu diria que hoje está diminuindo um pouco, né? Esse constrangimento ou esse tabu. Seu Porto, existem passos, né, para quem está nesse processo de se livrar do vício? Aí eu vou dizer os passos que existem, do ponto de vista prático. Sim.
O primeiro passo, na minha avaliação, e eu vejo isso na prática, é a pessoa, ela, diante do sofrimento, das perdas, né, de caráter moral, perda moral e material, vamos dizer assim, né? Ela chega um momento que aquele sofrimento leva essa pessoa à vontade de parar, de beber. Então ela precisa de uma ajuda. Então o primeiro passo na minha avaliação é essa pessoa, né, ela sentir que ela precisa da ajuda. E por consequência, ela sentir que ela não, o limite dela se esgotou, ela não tem mais condições de sozinha ela conseguir fazer esse controle. Porque ela tem que entrar num processo de abstinência, né? Tem que parar, não tem jeito. E tem que trabalhar não só, né, a abstinência, mas também a mente. A cabeça, né, a mente, eu vou usar o termo que você usou, né? Então ela tem que trabalhar essa cabeça, porque essa cabeça ela está contaminada, ela está invadida por todas aquelas questões, né? De que às vezes até inconsciente, porque existem determinados alcoólatras que eles mesmos falam, olha, quantas vezes eu entrei num apagão? Chegava no dia seguinte e não sabia o que aconteceu. Olha só. E aí ele fala sobre o constrangimento do dia seguinte. Mas, meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Alguém me falou, olha, jura que eu não sei. E é verdade. Porque o apagão existe mesmo, né? Então, os passos, vamos dizer assim, independente, porque nós trabalhamos com alguns valores, que nós chamamos de conceitos. Então, existe um conceito, que são os 12 passos, que esses 12 passos, ele estabelece passo a passo o caminho para que você possa se manter livre, né, e com a abstinência sem sofrer. Mas assim, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, o primeiro passo é você, diante desse sofrimento, querer parar de beber. E aí, ao querer parar de beber, buscar ajuda. E aí descobrir... Sozinho também sozinho não consegue. E aí buscar o quê? Buscar ou a um médico, coisa parecida, e aí aparece a ou por informação, ou porque já ouviu falar, não sabe aonde, e descobriu, etc, etc. Seu Porto, a AA existe há 84 anos, né? E hoje, especificamente hoje, essa data comemorativa que traz muito significado, né? Traz. Eu vejo que o grande significado de AA é que, primeiro, se espalhou no mundo inteiro. Então, hoje nós temos vários países, né, que adotaram, né, o AA como uma forma de encaminhamento para você manter essa abstinência de forma mansa e tranquila, né, espiritualizada. Sim. Né? Mas acho que o grande significado mesmo para mim, que eu vejo, é a credibilidade. Hoje, por exemplo, né, os profissionais da saúde, médicos, né, sobretudo médicos, enfermeiros, enfim, tá? Eles, até mesmo, eu sou profissional de educação física, né? E a gente também tem contato com essas pessoas. Sim. Mas não é só a atividade física, é a atividade física, né? Mas também é você buscar uma ajuda. E eu indico a AA, tranquilamente. Então, o grande significado é que a AA é indicado pelos amigos de AA, pelos profissionais das diversas áreas. Então, a credibilidade, para mim, é o grande significado da nossa Irmandade. A credibilidade é o grande significado, repetindo. Muito bem. Seu Porto, eu gostaria então que o senhor dissesse para nós quando acontecem as reuniões do seu grupo e deixasse um recado para quem nos acompanha aqui no Sempre com Você. Eu pertenço, quero comunicar aí à sociedade, ao Grupo Central de Campo Grande. Esse grupo ele fica na Calógeras, esquina com a Calógeras e Barão, Barão de Rio Branco. Bem na esquina mesmo ali, né? Essas reuniões que ocorrem no nosso grupo, que nem todos os grupos têm esse tipo de tem esses dias de reunião. São todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, né? De segunda a domingo. Né? As reuniões ela tem início às 18h30 e ela se encerra às 20h30. Tá? Então, é o Grupo Central de Campo Grande, Avenida Calógeras, esquina com Barão, todos os dias, com início às 18h30 e encerramento das reuniões às 20h30. Muito bem, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, seu Porto, como amigo de AA,
Né? Que Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada, o seu trabalho. Posso deixar uma mensagem final? Pode deixar uma mensagem. Então, a minha grande mensagem, né? Quem tem problema com a bebida, ou quem não tem problema com a bebida, ajude-nos primeiro a levar a mensagem de ar. Então, para que essa ajuda ocorra, conheça, vá um dia num grupo para presenciar uma reunião. Essa é a mensagem que eu deixo. Muito bem, muito obrigada. Espero que você de casa tenha gostado. Lembrando que Imaculada Notícias hoje vai exibir uma reportagem especial. Nós fizemos lá no AA e você é convidado a conferir. Imaculada Notícias começa às 5h30 aqui pela TV Imaculada Conceição. Muito obrigada, seu Porto, pela sua participação aqui. Convido você de casa agora a conferir o nosso santo do dia de hoje. Palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas seus ecos são verdadeiramente infinitos. Santa Madre Teresa de Calcutá. Essa foi a nossa frase do santo de hoje. Quero agradecer a sua companhia aqui no nosso programa. Amanhã tem Sempre com Você, aqui recebendo o Padre Reginaldo Padilha e também o cantor da canção nova, Tiago Tomé, estará aqui no nosso programa amanhã. Então o programa está imperdível, você é o nosso convidado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, até amanhã.